O Senhor é o meu pastor. Salmo 23, 1. Não posso dizer nada de novo neste texto. Não tenho nem mesmo o desejo de fazê-lo. Mas se posso lembrá-los de verdades antigas e preciosas e também lembrá-los de doces experiências passadas, este não será um tópico inútil para a nossa meditação. Gosto de lembrar o fato de que este salmo foi escrito por Davi, provavelmente quando ele era um rei. Ele tinha sido pastor e não tinha vergonha de sua ocupação anterior. Quando ele teve que usar uma coroa, ele se lembrou da época em que havia manuseado o cajado do pastor e quando o menino, com sua funda e pedra, vigiava as ovelhas do seu pai no deserto. Algumas pessoas são orgulhosas demais para se lembrar de seus primeiros empregos, embora tal orgulho seja tanto sua tolice quanto sua vergonha. Muitas pessoas não gostariam, em suas devoções públicas, de fazer uso de expressões que tivessem qualquer referência à sua vocação secular, mas parece ser perfeitamente natural, no caso de Davi, ouvi-lo dizer: "O Senhor é meu pastor", pois ele próprio fora pastor e sabia exatamente o que a palavra implicava. Com a ajuda graciosa do Espírito Santo, vamos ver o que podemos extrair da metáfora usada em nosso texto. Devemos, é claro, nos lembrar que não estamos no país onde essas palavras foram escritas. Devemos, em pensamento, ir para o Oriente a fim de obter o seu pleno significado. É uma grande misericórdia que a Bíblia não tenha sido escrita de acordo com a moda do Ocidente, pois tudo mudou em nossa parte do mundo. Se este livro tivesse sido escrito, por exemplo, no estilo da literatura mais antiga conhecida na Inglaterra, provavelmente não o teríamos entendido totalmente, e outras nações teriam ficado totalmente perplexas com ele. Mas no Oriente houve pouca ou nenhuma mudança durante séculos. As maneiras e costumes orientais são quase os mesmos hoje que eram nos dias de Davi. De modo que, se pudéssemos ir para a Palestina no momento presente, poderíamos encontrar um pastor como Davi era. E examinando seus hábitos e ações, devemos aprender o significado da metáfora que Davi usou quando disse: "O Senhor é o meu pastor". Se esta frase é realmente verdadeira para cada um de nós, "O Senhor é o meu pastor", então isto nos garante certos privilégios. E primeiro, o pastor oriental era o guia de seu rebanho. As ovelhas nunca pensaram em ir antes dele. Teria sido uma anomalia na natureza as ovelhas irem primeiro e o pastor seguir. Não tinham necessidade de saber como atravessar as montanhas e vales sem trilhas. Bastava-lhes que o pastor soubesse disso. Elas não precisam saber onde os pastos verdes ainda permanecem durante as secas do verão, ou onde havia lugares tranquilos de descanso onde elas poderiam se deitar ao meio-dia. Era suficiente para as ovelhas o que o pastor conhecia, e tudo o que elas tinham que fazer era seguir pacientemente onde ele liderava. Davi, sem dúvida, muitas vezes seguia na frente do seu rebanho, pensando com o coração ansioso sobre o lugar para onde ele as conduziria. E quando ele olhou para elas, ele pôde ver que elas o estavam seguindo pacientemente, sem distração para incomodar seus pobres cérebros e sem aborrecimentos para preocupar suas mentes quietas. Felizes por terem sido providas, elas pastavam enquanto seguiam pelo caminho, sem saber e sem querer saber para onde estavam indo, mas bastante contentes porque seu pastor as conduzia no caminho. Transfira este pensamento, irmão ou irmã, para você mesmo e veja como o Senhor é o seu guia. Olhe para o passado e observe como ele o guiou. Afinal, quão pouco você e eu tivemos que fazer com isso. Nós lutamos, nos preocupamos, nos queixamos, nos irritamos contra a operação da providência, mas afinal, não sei se tivemos muito mais a ver com isso do que as ovelhas no riacho tiveram a ver com a maneira como atravessaram para o outro lado. Há muito mais da mão de Deus em nossa vida do que de nossa própria mão, se nossa vida é o que deveria ser e se estamos realmente em Cristo.
Pense em nossa infância, no lar onde nossa sorte foi lançada. Em nossa juventude, no lugar onde fomos destinados como aprendizes ou onde aprendemos os rudimentos de nossas várias vocações. E desde então, que caminhos estranhos alguns de nós trilharam. Se nos tivessem dito, anos atrás, que seríamos encontrados aqui hoje, nas circunstâncias em que agora somos encontrados, não poderíamos ter acreditado. Houve momentos em nossa história passada em que parecia que uma única gota poderia decidir nosso destino. Estávamos na encruzilhada, e a estrada da esquerda poderia ter nos levado a pecados e tristezas sem fim. Mas fomos guiados na direção oposta e, portanto, fomos obrigados a caminhar ao lado das águas tranquilas e deitar em pastos verdes. Houve muitas vezes em que apenas uma palavra era desejada. Não, quando um peso não mais pesado do que uma pena ou uma asa de uma borboleta seria tudo o que era necessário para virar a balança contra nós e nos enviar para uma órbita bem diferente daquela em que agora nos movemos. Podemos realmente dizer que fomos guiados divinamente até agora. E embora a jornada tenha sido como a dos filhos de Israel no deserto, para a esquerda e para a direita, para trás e para frente, progredindo e retrocedendo, e muitas vezes parando, ainda o Senhor nos conduziu por um caminho certo até o momento presente. E podemos dizer com sinceridade, como um hino, ainda achamos essa promessa boa, que Jesus ratificou com sangue. Ele ainda é fiel, sábio e justo, e ainda nele deixe Israel confiar na escuridão. É fácil dizer que o Senhor foi nosso pastor no passado. Pode não ser tão fácil dizer que Ele é o nosso pastor no presente e será nosso pastor no futuro. No entanto, não temos nada a ver com o futuro, exceto seguir o caminho da humilde confiança no Senhor e da obediência à sua palavra. Não cabe a mim sentar e fazer um plano de tudo o que pretendo fazer na próxima semana, ou no próximo mês, e assim por diante, por toda a minha vida. Não tenho direito de evitar meus problemas ou começar a calcular minhas necessidades futuras. Estou fadado a viver na simples dependência de Deus, que envia maná apenas o suficiente para cada dia, mas nada mais. Se estou em algum dilema, se estou em alguma dificuldade, se não sei que caminho devo tomar, não seria melhor dizer isso a meu Pai Celestial e pedir-lhe que me oriente? Devo lembrar que não sou meu próprio pastor e que não devo me guiar mais do que as ovelhas devem se guiar, mas que devo olhar para o meu grande pastor, para zelar por indicações de sua vontade e para receber essas indicações tanto de sua palavra, ou do seu trato providencial comigo, ou das operações do seu Espírito gracioso em meu coração. Então devo seguir aonde Deus me levar, não tendo nada a ver com a construção da estrada, mas apenas seguindo o Senhor meu pastor, onde quer que Ele me conduza. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, gostaria que recordássemos esta verdade mais do que o fazemos. Quero dizer, em todas as coisas. Por exemplo, na questão das opiniões doutrinárias, algumas pessoas têm um certo ministro como pastor. Você sabe que há certas pessoas que não vão 1 centímetro além do ponto para o qual o Senhor A os conduz. Então o Senhor B é o mestre de outra pessoa. O Senhor C é o próprio Papa de outro. E o Senhor D é a perfeição da doutrina para um quarto. E além desses líderes terrenos, nenhum deles irá. Vamos, no entanto, seguir o Senhor como nosso pastor. Devo fazer meu apelo a este livro bendito e pedir ao seu Espírito gracioso que me ensine o que é revelado aqui. E quando o seu Espírito me ensinou, devo deixar que seja suficiente e crer. Mesmo que alguém proeminente negue clara doutrina bíblica por ser ofensiva aos homens e à cultura, nos humilhar e exaltar somente a Deus é o que queremos. Mesmo que eu seja a única pessoa que acredite nisso, isso não fará diferença para mim. Se Deus colocou em sua palavra tal doutrina, devo seguir. O mesmo acontece com todas as várias fases da nossa vida.
O jovem cristão deve buscar a orientação de Deus na importante questão do casamento. E o jovem comerciante deve buscar a orientação divina sobre onde abrir seu negócio ou começar seu trabalho diário. Ao emigrar para outra terra ou mudar de uma casa para outra, em cada etapa da vida, agimos com sabedoria quando dizemos: ó Senhor, que tudo seja como Tu queres. Trazemos aqui o éfode para que possamos inquirir o que é o Teu querer, como fazia Teu povo antigamente. Deve haver um reconhecimento distinto de nossa parte de que desejamos que Deus nos guie e devemos constantemente vir a Ele para consultá-lo, pois se não o fizermos, estaremos constantemente cometendo erros e ficando em confusão, nossas mentes sempre perturbadas e ansiosas, mentes sem paz. Então, quem, senão nós mesmos, terá a culpa por termos nos adiantado ao pilar da nuvem de fogo, escolhido o nosso próprio caminho e assim caímos na vala da mente confusa e perturbada? Um dos puritanos disse: aquele que esculpe para si mesmo cortará os dedos e obterá um prato vazio. E é assim na ordem da providência de Deus. E outro disse: aquele que corre antes da nuvem vai em uma missão tola e terá que voltar. E assim será. A ovelha diante do pastor está fora do lugar e fora de ordem. Mas a ovelha atrás do pastor, silenciosa, paciente e humildemente seguindo, está tanto de acordo com a ordem da natureza quanto com a ordem da graça. Vamos então, como ovelhas do Senhor, aprender a assumir essa posição doravante e não tentar usurpar a prerrogativa de nosso grande pastor. Outro grande privilégio que vem naturalmente a nós por meio desse relacionamento é que temos provisões para nossas necessidades. Um pastor oriental, é claro, cuida do seu rebanho tanto quanto pode. Esta pode não ser uma questão muito difícil na Inglaterra, mas é extremamente difícil em países onde a forragem não é tão facilmente obtida como aqui. Nas secas de verão, o pastor terá de ir forrageando longe, e quando essas secas se prolongarem, haverá poucos lugares às margens dos rios profundos onde ainda se pode encontrar pasto. Então o pastor prudente, assim que descobrir que o inverno está chegando, procurará abrigar seu rebanho naquelas pastagens isoladas que ainda permanecem verdes. E então, quando a primavera volta novamente, ele os conduz ao local onde a grama jovem está esperando por eles. Ele tem que ser atencioso sempre, e elas não precisam ser ansiosas nunca, pelo menos no que diz respeito ao alimento diário e todos os cuidados necessários. Ele pensa no outono enquanto ainda é primavera, e ele está de olho no inverno mesmo no meio do verão. Quanto às ovelhas, é suficiente para elas se deitarem na grama que está mais perto delas, ou caminharem devagar pelas águas tranquilas exatamente onde estão. Agora, certamente, amados irmãos e irmãs em Cristo, assim como o pastor oriental provê suas ovelhas, Deus proverá para nós. Temos um conjunto duplo de necessidades, mas descobriremos que Deus é tão onipotente para nós quanto seria se tivéssemos um conjunto de 7 necessidades. Eu digo que temos um duplo conjunto de desejos. Existem, em primeiro lugar, as nossas necessidades corporais, e estas são muitas, e são constantemente recorrentes. Não estou bem certo de que ter uma provisão segura para esta vida seja o mais excelente para a nossa espiritualidade. É claro que é a coisa mais confortável e, em muitos aspectos, a mais desejável e oferece mais oportunidades de utilidade. Mas não tenho certeza se a fartura de pão nem sempre é uma grande tentação. Certamente, se eu quis encontrar uma piedade profunda, robusta e vigorosa, devo confessar, embora não tenha preferência por uma classe em vez de outra, geralmente a encontrei entre aqueles que tiveram que viver de bocado em bocado e lutaram arduamente pelo pão de cada dia, pois esta experiência coloca homens e mulheres em contato real e palpável com o Deus da providência. E enquanto apelo a esses filhos da pobreza e lhes pergunto se Deus supre suas necessidades,
eles pegam seus pequenos diários, ou se eles não os carregam em seus bolsos, eles os carregam em seus corações. E eles começam a falar de exemplo após exemplo, em que o Deus de Abraão se revelou a eles como Jeová Jirê. E como eles, aguardando o futuro, eles clamam com confiança: o Senhor proverá. Às vezes, uma promessa como esta: pão será dado a ele, suas águas serão seguras. É muito doce para mim, mas quando eu ouvi isso dos lábios de alguma pobre e velha camada, que há muito tempo depende de outros, e ela me falou da interposição notável da mão do Senhor em seus momentos de necessidade, então a promessa parecia brilhar e resplandecer com um resplendor incomum e extraordinário. Não estão alguns de vocês, queridos amigos, às vezes em tal situação que tem que dizer de manhã: onde devo arranjar pão para a refeição desta noite? Este deve ser um texto de escolha para você: o Senhor é o meu pastor. Lembre-se daquela antiga promessa: confie no Senhor e faça o bem. Então tu deverás habitar na terra e verdadeiramente serás alimentado. Nossa maior necessidade, no entanto, é a nossa necessidade espiritual. E muitas vezes há gemidos entre o povo de Deus porque eles não são alimentados espiritualmente como deveriam. É o pecado clamoroso de alguns ministérios que eles não estão alimentando o povo de Deus com a verdade. Se eu devo acreditar no que me dizem muitos do povo de Deus, eles não acham o culto da maioria das igrejas satisfatório para suas almas famintas de Deus e de Deus somente. Irmãos, se professamos pregar o Evangelho, e este é o nosso caso, é uma falha grave de nossa parte e devemos consertar nossas maneiras a esse respeito. Mas muito mais frequentemente também, o povo do Senhor não é alimentado por causa de sua própria loucura. Eles olham para o púlpito e esperam mestres que coçem seus ouvidos, dizendo o que eles querem ouvir, e não um solo escritura. Se olhassem para as colinas da palavra, de onde vem sua ajuda, nunca ficariam desapontados. Quando olhamos para o pastor sem a verdade na mão, não estamos olhando para o mestre. O mestre diz: eles estão olhando para a pessoa errada, então não receberão nada. Mas quando olhamos para o mestre, ele frequentemente supre nossas necessidades por meio de um pastor comprometido com a verdade. Estimamos o canal divinamente escolhido tanto quanto devemos, mas nunca nos esqueçamos de que é a fonte que produz o suprimento. Embora você possa ficar tentado a dizer: quando tal e tal homem for levado para casa, nunca poderei desfrutar de qualquer outro ministério como tenho desfrutado daquele homem. Você deve verificar a si mesmo e dizer: não é verdade isso quando um verdadeiro pastor morre, pois a verdade sobrevive. É o mesmo Deus que ainda vive, que jamais pode morrer. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra do Evangelho que vos é pregada. E, portanto, ainda sereis alimentados, pois o Senhor é o vosso pastor. Aquele que pode verdadeiramente dizer: o Senhor é meu pastor, pode ter certeza de uma terceira bênção, a saber, a da manutenção constante e proteção segura. Quantos são nossos inimigos? Irmãos e irmãs, estamos expostos a ataques de todos os lados. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Muitas vezes sinto um calafrio quando testemunhei ou ouvi falar das quedas de alguns a quem honrei e respeitei, e dos quais eu teria dito que era mais provável que as estrelas caíssem de suas órbitas do que essas pessoas caíssem de sua integridade. Mas, infelizmente, o melhor dos homens não passa de homens no melhor. E alguns objetos brilhantes no céu da igreja provaram ser apenas meteoros, estrelas errantes, às quais está reservada a escuridão das trevas para sempre. É lamentável e também humilhante e deve levar a um grande exame do coração e fazer cada um de nós perguntar: sou um eleito de Deus? E por que você não deveria fazer isso? O que há em você, caro amigo, mais do que em qualquer outro mestre? Por que você não deveria provar ser um apóstata? Afinal,
somente pela graça soberana. O que há sobre mim que eu deveria estar de pé onde tantos outros caíram? Não há nada para me segurar se eu ficar sozinho. Mas se, confessando minha capacidade de cair, confessando minha fraqueza e possibilidade de ser agarrado pelo leão, e pelo urso, e pelo lobo, eu ainda posso dizer: o Senhor é o meu pastor, estou seguro. A ovelha não está segura porque diz: eu sou mais forte do que o leão, ou posso escapar do urso, ou sempre poderei evitar o lobo. Ovelha tola, o que você pode fazer para se proteger de seus inimigos? No entanto, a ovelha poderia se sentir segura o suficiente se soubesse que Davi está perto para arrancá-la das mandíbulas do leão ou resgatá-la das patas do urso. E, amados, sabemos que nosso pastor nunca deixará nenhuma de suas ovelhas morrerem. Ele é nosso dono há muito tempo. Comprou-nos caro demais e nos amou muito para nos deixar partir. Você se lembra que ele disse aos seus discípulos: é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que nenhum destes pequeninos pereça. Ele também disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou a elas vida eterna, e elas nunca perecerão, nem qualquer homem ou demônio as arrebatará da minha mão. Então, se você é a ovelha do Senhor, você será protegida, provida e guiada até chegar ao aprisco superior no topo da colina da glória. Todos vocês sabem que o sentido do texto não foi sequer revelado por estes três pensamentos, pois pastorear, exercer o ofício pastoral é um trabalho muito grande e importante. A obra de um verdadeiro pastor não se restringe a guiar, suprir e proteger as ovelhas. Existem milhares de outras coisas que ele deve fazer. Acho que ouvi dizer que nenhum animal, exceto o homem, tem tantas formas de doença como uma ovelha. Ela pode ser atingida em qualquer parte do corpo, desde os pés até a cabeça. Não existe uma única porção de uma ovelha que não pareça estar sujeita a enfermidades internas ou externas. Quase sempre parece precisar de tratamento. Um pastor tem a exigência de que ele seja para seu rebanho tudo o que um pai é para sua família, apenas que tem centenas de filhos em vez de alguns. Em certas épocas, ele deve ficar acordado a noite toda cuidando dos cordeiros, e ainda assim, o dia todo cuidando das ovelhas. Então, além de suas doenças, as ovelhas têm um grande número de loucuras. Se houver um buraco na cerca, elas certamente o descobrirão e tentarão passar. Se houver o trevo mais rico do campo e nada além de areia e abismo do lado de fora, elas passarão pela cerca viva, e se apenas uma for à frente, todas as demais a seguirão em sua loucura. Se alguém saltasse o parapeito de uma ponte em um rio, todas elas seguiriam, embora todas devessem se afogar. Elas estão propensas a vagar e prontas para todos os tipos de travessuras, mas elas nunca ajudam o pastor no menor grau. A esse respeito, somos como as ovelhas tolas, mas nosso bom pastor supre todas as nossas necessidades, se compadece de todas as nossas enfermidades e perdoa todas as peregrinações de seu pobre rebanho rebelde. Podemos de fato dizer que, como um pastor tem pena do seu rebanho e cuida deles, então nosso Pai Celestial tem pena dos que o temem e amorosamente cuida deles dia e noite com cuidado constante. Assim como Jacó disse a Labão que durante o dia a seca o consumia e a geada à noite, de modo que o seu sono se afastava de seus olhos, Cristo pode dizer que zela pelo seu rebanho comprado pelo seu sangue e guarda cada uma das ovelhas com um cuidado perfeito. Agora, irmãos e irmãs, sinto como se não pudesse falar mais sobre esses privilégios das ovelhas do Senhor, mas como se quisesse parar e cantar sobre eles. Que música há aqui! O Senhor é meu pastor. Essa palavrinha coloca todo o assunto além de qualquer dúvida. O Senhor é meu pastor. Então serei guiado com segurança
até o topo da colina do céu. Estarei sempre amplamente abastecido. Minha sorte está feita e decidida, e não serei perdedor, aconteça o que acontecer. Meu banco é bom, e sua riqueza nunca pode ser diminuída. E quanto a todos os outros assuntos, proteção contra meus inimigos, ou qualquer outra coisa que eu precise entre aqui e o céu, tudo está assegurado para mim, porque Jeová é meu pastor. Se tua mente não encontrar paz aqui, não encontrará paz nesta vida e nem na eternidade, pois outra paz não há.